Do dublê que consegue fazer um loop de 19 metros de altura, até este grupo de sauditas que mudam os pneus dos carros quando ele desce a estrada, aqui estão os motoristas mais talentosos do mundo. Em 14 de setembro de 2015, em Frankfurt, Alemanha, a prestigiosa marca de carros Jaguar celebrou seu 80º aniversário de uma forma que deixou sua marca na mente das pessoas. O dublê britânico Terry Grant foi escolhido para estrear o Jaguar F-Pace SUV no dia. Ele teve que realizar um loop vertical, em um loop de 360 graus e a uma altura de 19 metros. Um desafio nunca feito antes. Entretanto, no Jaguar, o motorista estava confiante e começou em uma pista ligeiramente elevada, antes de atacar a impressionante etapa. A parte mais difícil para ele era se preparar fisicamente para desafiar a gravidade. Pode-se imaginar que, para preparar seu corpo para essas condições, Terry Grant teve que fazer muito esporte. Ele também teve que alcançar e manter uma velocidade específica para terminar o loop. Esta velocidade era de cerca de 90 km por hora. Nestas imagens espetaculares, vemos o domínio do dublê britânico, que passa pelo loop tão facilmente como se fosse um passeio de diversão. Esta façanha lhe rendeu um lugar no Guinness Book of Records. Só que, se de fora o loop parece fácil, por dentro foi uma história diferente. De fato, ele deve ter tido uma espinha dorsal forte, pois seu veículo resistiu a uma aceleração vertical maior que a dos pilotos de ônibus espacial. Pode-se entender melhor quando se vê a cara pálida de Terry Grant imediatamente depois, mas ele foi capaz de saborear seu histórico, o que certamente não prejudicou o desenvolvimento da sua carreira. Alguns anos mais tarde, reencontramos nosso dublê, mas desta vez para outra apresentação. E em outro carro, o Jaguar estava apresentando o E-Pace, que deveria competir com o Mercedes GLA, Audi Q3, BMW X1 e outros carros com um estilo um tanto agressivo. Terry Grant teve que alcançar outro recorde que vinha treinando há muito tempo, pular 15 metros enquanto rolava seu carro, um feito tão espetacular como o anterior. Terry Grant primeiro teve que rolar 160 metros para se catapultar na velocidade certa para fora da rampa de aço. Na impressionante filmagem, vemos como o veículo, em pleno ar, faz uma curva de 270 graus, antes de pousar pesado sobre suas rodas, mas sem saltar e sem danos. Este novo desempenho foi certificado pelo Guinness Book of Records. Terry Grant alcançou o maior capotamento já observado em um veículo de produção. Porém, como no registro anterior, o dublê não deve ter sentido apenas prazer no momento da virada, devido à brutal desaceleração. E pode-se imaginar o estresse que ele deve ter sofrido antes deste difícil desempenho, pois o menor detalhe determina o fracasso ou o sucesso. Mas a história lembrará o novo recorde de Terry Grant, muito para a satisfação do fabricante de automóveis Jaguar. Naturalmente, não aconselhamos ninguém a fazer isso. As imagens que você está prestes a ver parecem ser falsas, porque são inacreditáveis. Eles mostram um grupo de meia dúzia de sauditas dirigindo ao longo de uma estrada no meio do deserto em um Toyota FJ Cruiser. Este grupo de amigos tentou demonstrar uma técnica inovadora e ousada para mudar as duas rodas de um veículo sem pará-lo. Primeiro, vemos o veículo serpenteando ao longo da estrada, desviando, obstruindo o tráfego em sentido contrário, que teve que se movimentar através da areia. Então o motorista, continuando a correr, conseguiu levantar o carro sobre suas duas rodas direitas, permitindo que o grupo de sauditas saísse e depois ficar de pé nas portas. Enquanto o carro ainda estava em movimento, os jovens, descalços, calmos e felizes, começaram a desenganchar as duas rodas, sem que o veículo instável oscilasse. Alguns segundos depois, o truque estava feito. Eles estão bem orgulhosos e felizes por terem feito isso. E embora esta seja uma técnica engraçada e original, ela também é inconsistente. A manobra é perigosa tanto para os passageiros quanto para os outros motoristas. Em qualquer caso, esse não é o tipo de motorista que você gostaria de encontrar na estrada. De qualquer forma, esses malucos vão rir desta pequena aventura quando voltarem a ver estas fotos. Na região da Ligúria, no noroeste da Itália, um motorista de ônibus de turismo teve uma experiência incomum, que é uma dor de cabeça para todos os motoristas de ônibus. O motorista deste ônibus turístico de uma empresa suíça não queria fazer as coisas pela metade. Ao invés de parar em uma rodoviária, ele provavelmente preferiu
conseguiu levar os passageiros a um hotel ou destino turístico. Mas as ruas antigas da Itália não são conhecidas por sua largura, e as curvas, em particular, são tão estreitas que frequentemente os motoristas ficam presos nelas. Mas este motorista não se importa. Nós o vemos nas fotos que aparecem no final de um beco estreito e sinuoso. O ônibus tenta laboriosamente deslizar para fora, sem tocar as paredes da casa. Como você pode imaginar, isso requer grande precisão nas manobras e um pouco de sorte, porque o menor movimento desajeitado poderia ter causado o bloqueio do veículo, ou uma interrupção do cronograma que a empresa certamente não teria notado, além de vários danos. Se o motorista conseguiu sair do engarrafamento, surge a questão de saber se tal decisão valeu a pena. Um motorista inteligente é aquele que assume o mínimo de riscos possíveis, não aquele que sai de uma situação complicada em que se meteu, não acha? Bom, essa situação certamente divertiu os passageiros, assim como os moradores desta rua, inclinados para fora das suas janelas. Vamos agora para a Cordilheira dos Andes, uma cadeia de montanhas com mais de 7.000 quilômetros de extensão que atravessa 7 países da América do Sul, no oeste do continente. Esta cadeia de montanhas é um lugar maravilhoso e único no mundo, e é também uma das estradas mais difíceis de percorrer para os veículos. No Peru, um dos homens encarregados de cruzar um trecho dessas correntes a bordo de um ônibus é chamado de Glorioso Albanieda. Este homem faz um trabalho tão perigoso que a BBC dedicou um relatório a ele. O peruano é chamado de herói pela população local. Ele dirige caminhões desde os 14 anos de idade e sua experiência foi acumulada ao longo dos anos. Naturalmente, é um trabalho que ele ama e ainda quer fazer. Os passageiros que têm que ir viajar aos vilarejos destas cadeias montanhosas contam com a habilidade infalível deste peruano que se considera protegido por Deus. É compreensível que ele esteja convencido disso, dada a rota que percorre todos os dias. A estrada que ele percorre, estreita, sinuosa, acidentada e saliente no vazio, é tão abrasiva que os pneus do ônibus têm que ser trocados regularmente. Mas, felizmente, não ocorreu nenhum acidente durante suas perigosas viagens. Glorioso sabe como manter sua calma e domar seu medo. Não há ninguém melhor para lidar com os perigos deste caminho que toma milhares de vítimas a cada ano. Mas os passageiros, guiados por Glorioso, estão tão calmos que dormem durante a viagem. Glorioso, no entanto, não pode se permitir a menor distração. Sua extrema vigilância é o que lhe rende o respeito de todos. Por outro lado, se a rede rodoviária é perigosa, ela não é a única causa dos numerosos acidentes no Peru que, por exemplo, em 2011, causaram a morte de 1.124 pessoas e 2.583 feridos. Também deve ser dito que os ônibus que fazem essas longas viagens são antigos e que os controles policiais são escassos e ineficazes. O governo não leva a situação de ânimo leve e exige um controle rigoroso das empresas de turismo para que elas não enviem motoristas cansados nessas rotas. Porém, Glorioso não precisa se preocupar, ele é um exemplo para os outros. Estas imagens, que parecem algo direto de um filme de ação, são provenientes dos Estados Unidos. Vemos um fugitivo dirigindo um sedã azul. Ele deve ter percebido que estava sendo perseguido pela polícia e usou toda a sua inteligência ao volante para tentar perder ela. As filmagens mostram as circunstâncias dessa impressionante perseguição. Por mais de 1 minuto, o fugitivo dirige em alta velocidade ao longo da autoestrada, se esquivando e ultrapassando todos os carros. Mas logo ele é acompanhado por veículos da polícia que tentam derrubá-lo e desorientá-lo. É aqui que o espetáculo realmente começa. O fugitivo, em seu sedã azul, não só consegue ultrapassar e evitar os golpes da polícia, mas consegue dar uma volta impressionante antes de bater nos freios, deixando a polícia muito à frente, arrastada por sua fuga. O carro então parte de novo e continua sua corrida maluca, como se não houvesse nenhum obstáculo. O segundo veículo policial não terá mais sorte do que o primeiro. Graças à mesma pirueta, o fugitivo consegue desviá-la, liberando novamente a estrada. Ele é, sem dúvida, um mestre condutor, mas ele foi derrotado pela implacável polícia. O primeiro veículo policial conseguiu desorientar o sedã, que perdeu velocidade e foi então melhor controlado pela polícia. Os policiais, que certamente não apreciaram ser tão humilhados em sua autoestima como motoristas, foram particularmente agressivos, a ponto de baterem no carro. Finalmente, alguns momentos depois, o sedã azul é encurralado e preso. Não tinha como escapar. Os policiais procederam então à prisão do motorista que lhes havia dado tanto trabalho. Tais espetáculos só podem ser vistos nos Estados Unidos, e não sabemos quem é esse bandido, mas só podemos deplorar o fato de que ele não era um dublê ou um piloto de corridas.
Dirigir um caminhão pesado requer muita vigilância e habilidade, mas executar truques com veículos tão pesados é o trabalho de um motorista inteligente. Aqui estão várias sequências surpreendentes de diferentes países, nas quais vemos caminhões pesados lutando contra todo tipo de obstáculo, esperados ou inesperados, naturais ou extraordinários. Estes caminhoneiros, com seu talento impressionante, provavelmente queriam realizar suas missões profissionais e transportar mercadorias, ou estacionar nas áreas designadas, mas entre o local de partida e seu destino, eles encontraram situações que podem assustar os motoristas inexperientes. De fato, vemos o primeiro motorista a bordo de um caminhão reto, tentando atravessar um rio alagado. Vemos outro a bordo de um semi-reboque sobrecarregado com troncos de árvores, aproximando-se de uma curva muito acentuada, que aparentemente está a uma certa altura. E esse outro, um especialista no ângulo de direção, que quer estacionar seu pesado caminhão em um único movimento. Todos eles tiveram sucesso em suas tentativas. O primeiro caminhão se aproxima alegremente da outra margem. O semi-reboque, preso na curva, consegue continuar sua rota, e o último motorista consegue estacionar em pouco tempo. Mas estes incidentes não deixam de nos lembrar que esses motoristas, por mais competentes que sejam, assumem muitos riscos, colocando a si mesmos e os outros em situações perigosas. Não é coincidência que as leis que regem a condução de veículos pesados seja tão rigorosa e precisa. Na Europa, os caminhoneiros têm períodos mínimos de descanso e máximos de direção. E se esses limites não forem respeitados, serão aplicadas penalidades severas. Dependendo se o empregador ou o motorista for o responsável, um ou outro terá que pagar uma multa. Essa multa pode chegar a 1.500 euros. Só que eles fizeram bem seu trabalho, e esperamos que não tenham que enfrentar esses perigos todos os dias. E aqui termina o vídeo. Qual desses motoristas você acha que é o mais talentoso? Conte pra gente nos comentários, e como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.